Josué capítulo 14, a partir do versículo de número 6. Josué capítulo 14, versículo 6. Enquanto você procura, também quero glorificar a Deus pela vida de uma serva do Senhor que está ali. Tem um cantinho ali, ó, Deus abençoe. Talvez seja até nós, mas conforme está com a máscara ali, não tem como de perceber, né? Mas Deus abençoe, seja muito bem-vinda também, em nome do Senhor. Aleluia, Deus! Você está na casa do teu Pai, amém? Josué capítulo 14, Josué capítulo 14, versículo 6, glória a Deus, aleluia. Quem já encontrou, diga amém, amém. Diga glória a Deus, glória a Deus. Não se alegre, você está na presença Aleluia. de Deus, né? Aleluia, diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti? 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje já tenho 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois aquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse? E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Bem, eu gostei disso aqui. E a terra repousou da guerra. Fecha os teus olhos, liga seu coração a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, fala conosco, Senhor, através da tua santa, maravilhosa e extraordinária palavra. Venha sobre nós, ó Deus, de uma maneira toda especial, nos direcionando esta noite, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nós já sentimos a Tua graça, nós já sentimos a Tua presença aqui neste lugar, ó Pai. Ó Deus poderoso, tivemos um dia, Senhor, um dia na Tua presença, um dia difícil, mas estivemos em Tua presença, Senhor. E agora à noite, ó Pai, na noite desse dia, estamos Te glorificando, exaltando o Teu santo nome, porque Tu és Deus, porque Tu és Senhor, porque Tu és o Salvador. Nós Te louvamos por tudo, Senhor. Abençoa Teu povo, fala conosco através da Tua santa e maravilhosa palavra. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Toda a atenção dos irmãos agora é pouca, né? Já visto que estamos sem microfone, né? Então, toda a atenção de vocês ainda é pouco para essa palavra que Deus colocara em meu coração para esta noite. Tratando-se de sermões, irmãos, nós encontramos vários deles na Bíblia Sagrada. Como vocês sabem, eu gosto de pregar sempre ensinando os irmãos, né?
Tratando-se de sermão, existem várias formas de sermão, né? Várias maneiras de se fazer um sermão. Nós temos um sermão temático, temos um expositivo, temos um textual, e entre outros, né? E temos um sermão biográfico. O que é um sermão biográfico? É quando nós pegamos a história de uma determinada pessoa na Bíblia Sagrada. Nós pegamos a história dessa pessoa e subtraímos a história dessa pessoa, pontos específicos que vai nos ajudar na nossa caminhada cristã. Vale dizer aos irmãos que quase todas as pessoas que venceram na presença de Deus em todo o Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, todos eles, né, sem exceção, todos eles nos ensinam lições gloriosas de como é estar na presença de Deus e o que recebemos quando estamos na presença de Deus. E como a Bíblia Sagrada é um livro diferente também de todos os outros, a Bíblia também pontua os erros que essas pessoas cometeram. E Deus também nos ensina através dos erros dessas pessoas, para que nós não venhamos praticar os mesmos erros que eles cometeram e sofrer talvez piores consequências do que eles sofreram. Então Deus nos ensina através desses homens. E essa noite eu quero falar um pouquinho com vocês, pelo menos uns 20 minutos, sobre esse homem chamado Caleb. Quando você estuda a história de Caleb na Bíblia Sagrada, você descobre que ele foi confortado por Deus, você descobre que ele foi consolado por Deus, e você descobre que ele foi animado por Deus. Nós temos o costume de pontuar todas as qualidades de Moisés, e depois pontuamos todas as qualidades de Josué, que foi sucessor de Moisés, e esquecemos de Caleb, que também estava envolvido com eles, dentro da promessa que Deus havia feito enquanto eles estavam na terra do Egito, ou seja, lembrando de uma promessa que o próprio Deus já havia feito para Abraão, Isaque e Jacó, quando Deus estava formando a nação de Israel. E esse homem Caleb, ele também esteve envolvido nessa promessa. Meus irmãos, a origem de Caleb, nós não sabemos a origem de Caleb, porque não é mencionado em detalhes na Bíblia Sagrada, mas foi um homem que fez parte da geração de escravos libertos que saíram da terra do Egito e foram em direção à terra prometida. O que a Bíblia diz é que ele era filho de Jefoné, um hebreu da família de Kenaz, o quenezeu. Existe uma linha de pensamento teológico que diz que esse homem verdadeiramente era filho de uma hebreia, uma pessoa que não era hebreu. E todos os irmãos que estão aqui sabem muito bem que para se ser um israelita nato, ele precisa ser gerado no ventre de uma hebreia. E a palavra de Deus nos diz, é muito razoável, muito raso o que a Bíblia fala a respeito desse homem. Agora, o que entendemos que Caleb foi um homem diferenciado e muito importante no meio da sua tribo, pois ele foi levantado por Moisés como príncipe, como chefe no meio do seu povo, só caráter de informação. Ele foi levantado como chefe, príncipe da tribo de Judá, e foi um dos 12 homens que foram espiar a terra prometida e trazer notícias dessa terra. Esse homem passou por 2 gerações. Só quando você estuda as 2 gerações que esse homem passou, você já fica assustado. Você já descobre alguns exemplos na vida desse homem. Ele passou por 2 gerações da tribo de Judá como chefe. A primeira geração foi mencionada em Números capítulo 1, do versículo 1 a 46, na entrada no ciclo do deserto, com 74.600 homens, segundo o que está em Números capítulo 1, versículo 26 e 27, e a segunda geração, próxima à terra prometida, com 76.500 homens, Números capítulo 26, versículos 19 a 21. O ciclo do deserto durou 40 anos e todos os homens da primeira geração morreram prostrados no deserto, com exceção de Caleb, ali daquela tribo de Judá. Queridos irmãos, imagine você fazer uma travessia por um deserto onde quase 80.000 pessoas da sua tribo perdem a vida. Imagine você quantos familiares esse homem sepultou, quantas pessoas da sua família ele viu perecer em pleno deserto,
Agora o que me chama a atenção é que esse homem atravessa todo o deserto, e com 85 anos de idade ele chega diante de Josué e diz assim: as minhas forças estão comigo, como se eu estivesse com 40 anos de idade. Eu estou com 85, Josué, mas ainda tenho força para conquistar, tenho força para batalhar, tenho força para guerrear, tenho força, Josué, ainda se Deus me convocar para a batalha, eu estou aqui, eu estou com 85 anos, Josué, mas a virtude de Deus está ainda nos meus ossos. Quem está entendendo isso aqui esta noite? Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? É que quando nós pautamos a nossa vida na presença de Deus, pode passar-se os anos, os cabelos podem embranquecer, a força física pode até se esvair, mas a força do Espírito do Senhor ainda continua conosco. Quanto mais os anos se passam, mais a presença de Deus estará conosco. Louvado seja o Senhor. A geração que nasceu no deserto, sem dúvida, estava mais preparada para a conquista da terra prometida do que a geração de escravos que saiu de lá. Irmãos, Caleb viu o mar se abrir. Caleb passou em terra seca no coração do mar vermelho. Caleb viu Deus abrir a janela dos céus e mandar o maná. Caleb viu a coluna de fogo que guiava aquele povo. Caleb viu a água que saía da rocha. Caleb comeu da carne das codornizes que Deus enviou para aquele povo no deserto. Caleb, meus irmãos, caminhou de um lado para o outro, vendo crianças nascerem, e era feita uma roupa para a criança, e a roupa crescia com o corpo, a sandália que crescia com os pés das mulheres não inchavam, não faltou alimento, não faltou a presença de Deus. Houve crise, sim, houve morte, houve crise, houve desobediência, houve, meus irmãos, vírus, tantas coisas aconteceram naquele deserto. Mas 40 anos depois, o homem está com 85 e está em pé. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que vem a prova e vai a prova. Os que confiam no Senhor permanecem. Vem o deserto e vai o deserto. O que confia no Senhor permanece, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Quem veio esta noite e tem essa mesma confiança, dá um maior brado de glória a Deus. Meus irmãos, porém, Caleb vai ensinar-nos algumas lições aqui nesse capítulo. O capítulo de número 14, do versículo 8 e 9, e também o versículo 14 nos ensina a primeira lição para ser um vencedor em tempo de crise. A primeira lição para se ser um vencedor em tempo de provação. E eu falo para vocês, eu seria um hipócrita se pregasse isso para vocês e não observasse isso na minha vida. O segredo da vitória está no compromisso de Caleb. Preste atenção, compromisso de Caleb. A primeira chave para o sucesso de Caleb foi que Deus tinha tudo que Caleb possuía. Ou seja, tudo que Deus dava para Caleb não tinha como se fosse dele. Ele dizia, é meu, mas a hora que o Senhor pedir, eu estou disposto a dar para o Senhor. Ou seja, ele tinha um compromisso com Deus. Era um homem sem reservas no quesito doar alguma coisa para Deus. Ele era um tipo de pessoa que ele vivia com os pés no chão, mas a sua mente estava no céu. Ele vivia com os pés aqui nessa terra, mas a sua visão estava na terra prometida. Ele vivia com os pés aqui caminhando no deserto, mas a sua visão estava naquilo que Deus havia mostrado para ele quando ele adentrou a terra prometida pela primeira vez. Quando 12 homens foram até lá e ele era um dos 12, quando eles retornam com as notícias, diz-nos a palavra de Deus que eles observaram que a terra ela manava leite e mel, que a terra tinha fruta, que a terra era uma terra fértil, uma terra maravilhosa. Mas quando chegaram diante do povo de Israel com as notícias, quando Moisés faz a pergunta para aqueles homens, 10 pessoas dizem, Moisés, a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é extraordinária, a terra é poderosa, a terra, Moisés, tudo que
você planta dá, só tem um problema: a terra tem gigantes, e nós somos semelhantes a gafanhotos diante desses gigantes. Não eram os gigantes que viam eles como gafanhoto, era eles que se sentiam gafanhotos diante dos gigantes. O que é que eu aprendo aqui? Para se tomar posse da promessa de Deus, para se ter força para atravessar um deserto como esse que nós estamos atravessando, você tem que deixar diante desse altar essa noite a síndrome de gafanhoto, a síndrome da comiseração. Eu não posso, não dá, eu acho que esse vírus vai nos matar, não tem mais esperança, nem para quem entra e nem para quem sai. Presta atenção, a mesma pergunta é feita para Josué e Caleb, e eles dizem: olha, Moisés, a terra manda leite e mel, precisa homens para carregar um cacho de uva, a terra é poderosa na terra. E Moisés pergunta: tem gigante lá? Tem gigante, mas o que vocês têm a dizer em relação ao gigante? Nós somos ao contrário dos 10, os 10 estão com medo, nem sempre Deus é com a maioria, e eles dizem: os 10 estão com medo, mas se Deus falou, Deus vai cumprir. Subamos animosamente e vamos tomar essa terra, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está pelejando contra nós. Lá vai a profecia que Deus mandou entregar esta noite. Não interessa o tamanho do deserto que estamos passando, tanto ministerialmente como dentro da nossa casa, a terra ainda manda leite e mel. Aleluia! A promessa de Deus ainda está em pé. Deus vai se revelar de uma maneira toda especial para a nossa vida no meio desse deserto. Quantos Josués e Calebes nós temos aqui esta noite? Dá um brado de glória a Deus onde você está agora. Creia no que Deus está falando com você. Oh glória! Observe nos versículos 8, 9 e 14 a frase repetida de Caleb: eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Olhe para mim, nem sempre Deus vai te levar por caminhos agradáveis, nem sempre Deus vai te levar por caminhos maravilhosos, nem sempre Deus vai permitir bonança na nossa vida, porque é na cova que Ele revela que o leão não tem poder de te comer, é na fornalha que Ele mostra que o fogo não tem poder na sua vida, é no deserto que você entende que você come o melhor da terra no meio do deserto, e o diabo fica olhando e dizendo: eu não estou entendendo o que está acontecendo ali. Não está entendendo, não é para entender mesmo, nem nós entendemos. O que sabemos é que Deus manda, é que Deus tem, é que Deus governa, é que Deus faz, é que Deus é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Vai cair uma unção de Deus sobre nós agora. Quem quer receber? Levante as duas mãos comigo esta noite. Dá uma dobrada de glória a Deus se você puder dar o nome de Jesus. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Eu perseverei em seguir o meu Deus. Essa palavra perseverei, meus irmãos, é uma afirmação feita sobre Caleb 6 vezes no Antigo Testamento, e essa frase significa fechar lacuna. Sabe o que Caleb estava dizendo? Eu fechei uma aliança com Deus, eu atravessei o deserto, porque Deus esteve comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! É uma frase, meus irmãos, que é frequentemente usada pelos caçadores para se referir, fechar a brecha entre ele e a presa. Aqui, meus irmãos, no texto que lemos, se refere a Caleb sendo comprometido a manter distância entre ele e o Senhor, ao mínimo possível. Nós, como Caleb, devemos dedicar-nos, meus irmãos, dessa mesma forma. Eu tenho um conselho para dar para vocês essa noite, no meio dessa crise, no meio dessa luta, no meio dessa provação que estamos passando no Brasil e no mundo. Eu tenho uma notícia para ti, aliás, um conselho para te dar. Irmãos, lance a sua âncora da fé no trono de Deus. E quando você perceber que a âncora da fé grudou no trono de Deus, encurte a corda e chegue mais perto, e não solte o trono, porque Deus está no trono de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, quando Júlio César desembarcou nas margens da Grã-Bretanha, eu fiz questão de colocar isso aqui, quando ele desembarcou nas margens da Grã-Bretanha com suas legiões romanas,
ele deu um passo ousado e decisivo para garantir o sucesso do seu empreendimento militar. Ele ordenou seus homens que parassem no limite dos penhascos de Denver, e ele ordenou que olhasse para baixo, para a água. Para o espanto dos soldados, todos os soldados viram todos os navios em que eles vieram lá no canal envolto em chamas. César havia interrompido deliberadamente qualquer possibilidade de retorno. Sabe o que ele fez? Levou todos os seus soldados, quando eles desceram, que eles entraram na Grã-Bretanha, ele mandou colocar fogo em todos os navios, falou: agora olhem. E todos os soldados viraram e olharam para o mar, o navio estava em chama, não tinha mais possibilidade de voltar. Ou era vitória, ou era vitória, não tinha como voltar. Sabe qual é a mensagem de Deus para nós aqui esta noite? Querido irmão, Deus permitiu essas coisas para queimar a embarcação que ainda nos liga com a nossa vida de pecado, com a nossa vida de engodo, com a nossa vida de engano. Sabe o que Deus está permitindo nessa última hora? Deus está queimando os barquinhos. Tem gente que diz assim: se não estiver muito bom na igreja, eu volto a fazer aquilo que eu fazia lá atrás e acabou o problema. Querido, Deus já queimou o teu navio, já está queimado, não tem mais volta, querido. É a vitória ou a vitória. Isso é para você esta noite. Aleluia. Você só vai pegar o troféu na mão, sabe por quê? Porque Jesus já conquistou a nossa vitória. Quem está entendendo o que eu estou pregando esta noite? Levante as duas mãos assim para o céu. Levante. Fecha os teus olhos e enche essa casa de glória dele. Vai, adore, 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 falando em línguas estranhas. A canta a basura e me cala a canta a bacana. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Muitos cristãos deixaram uma espécie de escapatória de volta à antiga vida de pecado. E nós precisamos queimar todas essas pontes que nos levam à vida antiga e colocar as nossas mentes naquilo que Deus colocou em nosso coração. Para nós a única coisa que interessa é a conquista de Canaã. Não tem como, é a única coisa que nos interessa. Em Mateus capítulo 16, versículo 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, queime o passado, tome a sua cruz, siga-me. Quando Jesus usou essa mensagem de seus seguidores, tomando suas cruzes para segui-lo, os discípulos sabiam o que ele queria dizer. Meus irmãos, ir em direção a Canaã é um caminho sem volta, querido irmão. É Canaã ou Canaã, não tem negócio, é Canaã ou Canaã. Eu quero perguntar: quem vai comigo para Canaã? Que dão glória a Deus. Então não é esse vírus que vai nos destruir, vai nos afastar, não são as provações, não é o deserto. O Deus de Caleb continua chamando Calebes na terra. O Deus de Caleb continua chamando Calebes. O Deus de Josué continua chamando Josué. O Deus de Miriam continua chamando Miriam na terra para conquistar Canaã. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, o homem, eu gosto muito dessa frase: o homem que se ajoelha diante de Deus em submissão pode permanecer em pé diante de qualquer deserto que ele enfrentar. De qualquer deserto. Deus não quer você com comiseração, dizendo: eu não consigo, não posso, não dá, não vai, o mundo vai quebrar, o mundo vai... Irmãos, o mundo está quebrado há muito tempo. Deus só está mostrando para nós a realidade. Então, o que é que eu devo fazer? Pastor Daniel, você deve andar de joelho na presença de Deus, mas de cabeça erguida diante das provações. Eu estou recebendo notícias de crentes que estão ficando deprimidos, crentes que já estão em depressão, tomando remédio, tarja preta por causa do coronavírus. E eu estou olhando para esses crentes, eu converso com eles e eles dizem: pastor, eu acho que o mundo vai acabar, eu estou com medo. E eu olho para a pessoa e eu digo: Jesus disse, quando todas essas coisas começassem a acontecer, não vos assusteis, é só o princípio das dores. Sabe o que Jesus está dizendo? Meu querido, com pandemia, com terremoto, com guerra, sem guerra, a igreja continuará marchando nesse deserto, a igreja continuará andando de cabeça erguida. Segunda lição que nós aprendemos com esse homem é a confiança que esse homem tinha
em Deus. E eu quero falar para vocês esta noite, meus irmãos, que esse homem com 85 anos de idade, ainda disse assim: eu estou com 85 anos, viu, Josué? Mas eu ainda sou matador de gigante na terra. Aleluia. Oh, meu irmão, oh, meu irmão, oh, minha irmã. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui esta noite? Que não importa se você tem 1 ano de crente, 2 anos de crente, 10 anos que você serve a Deus, 50 anos que você serve a Deus. O que Deus está pedindo para você esta noite é isso, querido. Não importa quanto tempo você está na minha presença, eu quero que você confie, porque se você confiar em mim, você vai ser o matador de gigantes nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Deus. Meus irmãos, veja, Caleb tinha visto a terra prometida, e por 45 anos essa visão estava queimando em seu coração enquanto ele vagava no deserto. O camarada andava no deserto, e quando alguém perguntava: está difícil o deserto? Ele dizia: está difícil, mas eu estou vendo a terra prometida. Oh, glória! Por muitos anos eu me perguntei: o que fez, por exemplo, Moisés abandonar o palácio de Faraó? E sabe o que eu descobri, irmão? Que Moisés, a Bíblia diz assim: e ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, por causa da promessa que lhe foi imposta. Ou seja, o cidadão viu o invisível, creu no incrível e recebeu o impossível das mãos de Deus. Eu tenho uma mensagem de fé para vocês esta noite. Aqui, meus irmãos, enquanto outros se queixavam, Caleb procurou uma montanha onde o leite e o mel fluíam, onde as uvas escorriam e cresciam naquele lugar. Ele pôde ver além das circunstâncias as promessas de Deus. A fé não é apenas um pensamento positivo. Para com esse negócio, pensamento positivo é fé. Não, fé não é pensamento positivo. A fé, meus irmãos, não é apenas um otimismo. A fé não é apenas olhar para o lado positivo das coisas. A fé é simplesmente atuar sobre a palavra que Deus falou para você através da Bíblia Sagrada. Isso é fé. Ah, pastor, alguém profetizou esses dias que vamos ter 3 dias e 3 noites de escuridão. Compre vela, compre roupa, porque vai acabar tudo. Se fecha em casa. E quando me apresentaram a profecia, imediatamente eu falei: mas de novo, essa profecia já teve em 2000, 2005, 2010, mas de novo esse negócio. Onde esses cristãos estão colocando a sua fé? A fé tem que estar embasada aqui. Aí eu fui ouvir a profecia. Aí me encontrei lá dentro da profecia 8 heresias, 8 erros teológicos terríveis. E as pessoas estavam se dobrando. Por quê? Porque não leem a Bíblia, porque não examinam a palavra de Deus, não observam o que diz a Bíblia Sagrada. Estavam todos com medo. Então eu vim esta noite falar para vocês que estão aqui e para vocês que estão em casa: não tenha medo de escuridão, porque maior é a luz do mundo que está com você. É o Senhor Jesus que está contigo na igreja. Terceira lição: esse homem chamado Caleb, ele foi um homem de coragem. Na hora das maiores lutas é que nós descobrimos quem são os corajosos que estão na presença de Deus. É na hora das grandes lutas que nós vemos quem é que vai abandonar o barco. É na hora das grandes lutas que nós observamos quem verdadeiramente recebeu esse chamado do Senhor. Irmãos, o compromisso de Caleb levou a confiança, e a sua confiança o levou a coragem. Ele enfrentou os gafanhotos, ele enfrentou os gigantes, e ele enfrentou o deserto, e foi um grande vencedor na presença de Deus. E em último lugar, Caleb